Em um mundo místico, vivem criaturas fantásticas conhecidas como Soul Beasts. Elas possuem um poder incrível, porém terrível. E a fim de controlar tal poder, as pessoas se tornaram mestres de almas, nos quais elas forjam contratos com as Soul Beasts para domá-las. Em cada seita, o discípulo do mestre da alma mais forte é conhecido como Santo. Em uma espécie de caverna, uma garota é vista passando por um tipo de cerimônia. Ela tem cabelos longos azuis e um corpo perfeito. Ao sair de dentro do pequeno lago, ela veste seu roupão e as empregadas a chamam de Santa Melancólica, Gong Lianyue. Elas dizem que a Santa do Escudo de Gelo está espalhando desinformação sobre Lianyue, alegando que seu Soul Pet é uma imitação do dragão de gelo dela. Lianyue, ao ouvir isso, não demonstra nenhum tipo de sentimento e caminha para fora daquele local com um ar frio de superioridade. As empregadas, ao verem aquilo, ficam admiradas de que sua Santa não é afetada por rumores falsos e de que sua aura é digna de uma Santa. No palácio da Santa Lianyue, após entrar em seu quarto, ela fica agitada, pois queria ter mesmo uma imitação de um dragão de gelo, pelo menos, já que o Soul Pet que ela invocou na cerimônia de invocação foi um espírito de água fraco. É mostrado que Lianyue, ao invocar seu Soul Pet no altar de invocação, um espírito de água pequeno aparece em sua frente. A multidão que estava assistindo ao desempenho da Santa do Palácio de Água fica abismada que sua Santa tinha invocado apenas um elemental de água fraco. No entanto, nesse momento, um garoto afirma, após ler um livro, que a Santa poderia ter invocado uma super variante do elemento água, chamado de Imperador da Água. A plateia, ao ouvir isso, fica admirada com a grandiosidade de sua Santa, e todos começam a louvar ela, desejando uma vida longa à Santa. Mas a realidade era outra. Lianyue estava no chão de seu quarto, deprimida, já que não tinha invocado um Imperador da Água, e sim um elemental comum. A Santa então chama seu Soul Pet, mandando-o aparecer. Então, um espírito da água pequeno emerge da água reunida. Lianyue pede para ele ajudá-la a se lavar, já que a cerimônia de purificação que ela passou recentemente é dentro de uma lagoa gelada aleatória, e ela sabia que aquela água não era limpa. Seu espírito da água, ao ouvir aquilo, lança uma rajada de água em cima do corpo da Santa, no qual ela fica toda molhada, dizendo para seu espírito ter esperado ela tirar a roupa pelo menos. Uma mensagem aparece, dizendo que o teste 207 das almas infernais começará em breve. E no mesmo momento um portal da Bifrost aparece em cima de Lianyue. O teste das almas infernais foi criado há eras atrás. Seu criador foi considerado um mestre da alma tão poderoso quanto um deus. Apenas prodígios com talento excepcional são selecionados para o teste. Através de uma centena de testes, entre os candidatos selecionados, aquele que restar por último se tornará o mais forte mestre da alma do mundo. Lianyue aparece em um mundo completamente congelado, em um local chamado Iceberg Desolado. A Santa lamenta que já faz 4 anos que ela participa dos testes e já está ficando cansada daquilo. Outros 2 raios da Bifrost aparecem atrás dela, e 2 garotas pulam em cima das costas de Lianyue, chamando-a de irmãzona. Eram elas, Yuhan Han e Kang Mimi. As 2 estavam felizes porque tinham recebido seus Soul Pets de alto nível, e se tornaram mestras das almas. Ao ver aquilo, Lianyue fica deprimida, pois aquelas 2 já eram mestras de almas tão jovens, e ela com a mesma idade nem estava perto de ser qualificada, e ainda não era oficialmente uma mestra de alma. No entanto, ela não podia demonstrar tristeza na frente delas. Com uma grande amargura em seu coração e tristeza, ela dá os parabéns às 2 garotas e manda que elas continuem se esforçando. As 2 então se lembram que o Soul Pet de Lianyue era um imperador das águas, e ficam ansiosas para vê-lo. Lianyue fica chocada que aquelas 2 sabiam sobre a mentira que disseram em sua cerimônia, e se pergunta o que deveria fazer nessa situação. No momento em que ela iria explicar sobre seu Soul Pet, outro raio da Bifrost aparece atrás delas, e uma outra garota, Gu Jingjing, aparece afirmando que também quer ver o Imperador das Águas. No entanto, ela lamenta, dizendo que no nível de teste em que elas estavam, não podiam usar seus Soul Pets e manda aquelas garotas pararem de incomodar a Santa Lianyue sobre esse assunto. As 2 correm para perguntar a Lianyue se elas estavam sendo muito irritantes sobre isso. Com uma luz radiante, Lianyue diz que é impossível para elas 2 a incomodarem sobre um assunto tão trivial. Em seguida, ela as orienta a continuarem em direção ao seu destino para completar o teste. Jingjing, ao ouvir aquilo, diz que Lianyue é realmente obstinada, mas que isso não será suficiente para enfrentar o domínio das almas infernais, onde a força é tudo. Lianyue, ao sentir o olhar penetrante de Jingjing em suas costas, fica assustada, já que ela nunca fez algo para antagonizar Jingjing. É dito que o teste das almas infernais abre uma vez por semana, e aquela era a tentativa de número 207 de Lianyue. Mais de 40% dos competidores já falharam. Enquanto elas subiam em direção ao topo da colina, as garotas dizem que aquele local é frio demais, e que nem estão sentindo mais os dedos de suas mãos.
Jinjin fala que o segredo desse teste não está relacionado às habilidades, mas é apenas um teste de resiliência e força de vontade. As duas garotas dizem que Jinjin é muito cheia de si mesma, e que, usando roupas tão curtas, talvez ela nem chegue ao local predestinado. Jinjin, ao ouvir aquilo, pensa que todos os fracotes são iguais, mas ao olhar para a Santa Lianyue, fica admirada, pois mesmo naquele local frio, ela ainda prospera com dignidade. Ao continuarem a subir, as condições da nevasca vão aumentando, e Jinjin começa a sentir nada além do frio. Ao ver as costas de Lianyue, se pergunta como ela ainda parece tão inabalável. Lianyue fica aliviada, pois já está acostumada com o frio, já que foi forçada a fazer os rituais estranhos de primavera quando era criança, e com isso pôde sobreviver ao frio naquele local. Jinjin estava começando a perder os sentidos por causa do extremo frio. Começou a ficar para trás. Lianyue se vira e coloca sua capa em seu corpo, dizendo que ela não precisa fingir ser forte. Jinjin fica muito envergonhada e tímida, pois aquele tipo de coisa apenas amantes fazem, e se pergunta se a Santa Lianyue estava apaixonada por ela. Lianyue, ao olhar para o estado de Jinjin, fica impressionada como sua capa é efetiva, já que é classificada como um artefato mágico resistente ao frio. As duas garotas dizem para Lianyue que também estão com frio, e então, sem muitas opções, ela dá o seu vestido e camiseta para elas, ficando apenas com suas roupas de baixo. Uma luz azul é vista em cima do pico do monte de neve, marcando o destino final. As garotas ficam felizes que estão se aproximando do final do teste, porém Lianyue está morrendo de frio, pois mesmo ela tendo resistência, ela não podia fazer isso sem roupa. Nesse momento, as garotas começam a correr em direção à luz para terminar suas missões, e Jinjin devolve a capa de Lianyue, agradecendo-a. As garotas também devolvem as roupas dela. Lianyue, ao vestir novamente suas roupas, diz com um tom confiante que elas precisam ficar com a guarda alta, pois ainda podem enfrentar alguns desafios. Nessa hora, uma avalanche começa a ir em direção a elas. Jinjin manda todas recuarem dali rapidamente, porém Lianyue, ao ver aquela avalanche gigante, diz que é impossível para elas escaparem e se senta no chão, aceitando seu destino. Então, quando a avalanche ia acertar todas elas, um pedregulho estrategicamente posicionado na frente de Lianyue a protege completamente. As garotas, ao verem que estão ainda vivas, ficam enlouquecidas de felicidade com a Santa Lianyue, desejando uma vida longa a ela. Lianyue era a que estava mais chocada por estar viva, pois jurava que ia de F. A luz do pico é novamente emitida, mas dessa vez de cor roxa, e todas elas começam a ser teletransportadas para fora daquele mundo. Então elas se despedem de Lianyue, falando que na próxima semana esperam vê-la novamente. Ao voltar para seu quarto, Lianyue percebe que as 3 horas que passaram dentro da prova foram apenas 1 segundo na vida real, e diz que tem que ter mais cuidado quando for o dia para fazer o teste novamente, pois se qualquer um de seus superiores perceber que ela foi escolhida para as provações, eles exagerarão com as celebrações. Ao pensar em como serão os eventos quando seus superiores descobrirem que ela foi escolhida para fazer os testes, ela sente um calafrio, pois se ela for eliminada dos testes, Lianyue pensa que eles irão lhe ensinar uma lição muito peculiar por ter falhado com eles. Ela começa a correr em direção à saída de seu castelo, com o objetivo de praticar para ficar mais forte o quanto antes. Uma garota com olhos verdes aparece no palácio da Santa Lianyue. Ela se ajoelha diante da porta do quarto de Lianyue, dizendo que é uma candidata a santa, vinda em nome do Lótus Branco, e convida a Santa Lianyue para uma negociação na Torre das Águas Divinas. A empregada aparece e avisa que a santa saiu para os campos gelados para treinar. A garota fica irritada, perguntando se aquilo era uma piada, pois não acreditava que a Santa Lianyue gastaria seu tempo em um campo de treinamento para novatos. A empregada diz que está falando a verdade, e que talvez a santa não volte tão cedo. No entanto, a garota decide se sentar em frente ao quarto, e diz que esperará o dia todo até ver ela. A empregada adverte que não recomenda isso, pois meros mortais não podem compreender as ações de uma santa. Enquanto isso, no campo gelado, a Santa Lianyue está enfrentando um coelho com um olhar de castidade em seu rosto. O coelho está pendurado sobre o rosto de Lianyue, com uma vontade fortíssima de procriar. Lianyue grita para seu espírito de água ajudá-la a tirar aquilo de seu rosto. O espírito da água compreende a ordem de sua mestra e lança uma de suas habilidades, chamada Arco-Íris de Água, lançando uma rajada de água no rosto dela, atingindo tanto o coelho tarado quanto ela, assim, fazendo um double kill, deixando o espírito da água orgulhoso. Lianyue puxa o coelho pelas orelhas e fica irritada que ele pulou em seu rosto estando no cio. Ela diz com um tom de superioridade que mesmo tendo um espírito de água fraco,
Não tinha nenhuma chance de perder para uma alma tão insignificante como a dele. No mesmo momento ela congela pelas palavras ditas, e lamenta profundamente no chão por se sentir tão realizada apenas por bater em um coelho. Vozes são ouvidas perto do local em que ela estava, e para que ninguém saiba que ela está treinando em um local de novatos. Ela usa isso a habilidade suprema de fuga, a cambalhota da santa, uma habilidade que faz com que o usuário, que seja uma santa, dê uma acrobacia ligeiramente rápida, fazendo uma cambalhota ágil e perfeita. Ela se esconde atrás de uma pedra gigante e chama seu espírito para dentro de seu espaço. Uma raposa choramingando é vista fugindo de 3 pessoas que queriam capturá-la. Lian Yue, ao ver as pessoas que perseguiam a pobre raposa, pensa que eles são discípulos do palácio da concubina do mar, tentando capturar raras bestas, e ao olhar para o número de caudas daquela raposa, que eram 3, diz que ela é bem rara e vale muito dinheiro. Porém ela continua se escondendo, pois não tem nada a ver com aquilo. A raposa também estava se escondendo atrás de uma pedra pequena, com medo, e ativa sua habilidade cambalhota raposa, onde ela dá pulos ágeis e se esconde no mesmo local que Lian Yue. Quando ele olha para o seu lado, ele vê Lian Yue o encarando e tenta gritar de susto. Mas Lian Yue prende seu focinho e diz para ele não fazer barulho, senão ambos estão ferrados. Mas então a raposa se transforma em uma flor pequena, e os perseguidores dela percebem a fumaça saindo do local em que eles estavam. Lian Yue fica pasma que a raposa sabia a habilidade de transformação avançada, e fica com medo de eles descobrirem que ela estava treinando naquele local de iniciantes, pois se souberem disso, ela pensa que pode sofrer nas mãos de seus superiores de uma forma bastante peculiar. Lian Yue começa a se maquiar rapidamente, tentando manter seu ato. O homem se esgueira atrás da pedra e, ao ver as costas de Lian Yue, se pergunta o que a santa estava fazendo ali. Ele então se aproxima dela e pergunta se ela viu uma raposa rosa por aquele local. Lian Yue fica assustada, pois só teve tempo de esconder suas pintas em seu rosto. Ela então diz que a raposa se transformou na flor que estava perto deles e aponta para ela. O homem pergunta com um leve tom de irritação como uma raposa de 3 caudas pode se transformar, e pergunta que tipo de safadeza ela estava tentando fazer, dizendo que talvez ela esteja escondendo a raposa para ficar só para ela. Então ele puxa o ombro de Lian Yue, fazendo ela se virar para eles. O homem, ao olhar para o rosto digno e perfeito de Lian Yue, fica chocado que era mesmo a santa. Porém as 2 garotas atrás dele dizem que era melhor ele ter vindo de óculos e mandam ele usar o cérebro, pois como a santa estaria em um local como aquele, e dizem que a santa possui pupilas em formato de gotas e pintas em formato de gotas também, e por isso aquela garota não era santa, pois ela não tinha nenhuma dessas coisas. O homem se sente aliviado, e diz que achava que a santa estava usando um pouco de corretivo e lentes de contato para esconder sua identidade. E então perguntam novamente a Lian Yue se ela tem certeza de que não viu uma raposa ali. Lian Yue se levanta e se aproxima da flor, dizendo que a raposa se transformou nela, e então ela puxa a flor para quebrar a ilusão. Porém ela estava bastante presa no chão, e Lian Yue teve que usar bastante força para tirá-la daquele local. Porém, ao retirar a flor, nenhuma raposa havia aparecido, e Lian Yue fica confusa, pois viu claramente que a raposa tinha se transformado. Os perseguidores então dão um cascudo na cabeça de Lian Yue e saem daquele local falando que ela era deficiente intelectual. Lian Yue fica indignada por a raposa tê-la enganado e joga aquela flor fora. Então, a raposa aparece em sua forma novamente, mas com uma cor diferente e com pelos mais finos. Lian Yue fica chocada ao ver aquilo e pergunta se aquela é a verdadeira forma daquela raposa, e pega ela em seu colo, vendo que estava coberta de cicatrizes. A raposa então saboreia aquele segundo de felicidade em cima de Lian Yue. Ela então dá um pedaço de uma espécie de biscoito para ele. Os olhos da raposa brilham de felicidade, e ela pega aquele biscoito. E então aplica um golpe de karatê furioso, quebrando o biscoito inteiro. Lian Yue, ao ver aquilo, diz que a raposa é muito exigente, mas ela tem uma arma secreta e puxa uma espécie de comida especial extremamente rara. A raposa fica em choque e fascinada com aquela comida, e rapidamente ela é domesticada. Lian Yue se aproxima dele e diz que nunca viu uma raposa que trocasse de cor como ele. A raposa, ao olhar para os 2 montes Everest de Lian Yue, fica contagiada e começa a balançá-la com suas patas. Lian Yue para ele com sua mão e diz para ele não ser um pervertido, e pergunta o que ele está fazendo naquele local. A raposinha começa a explicar a sua história por meio de transformação e diz que ele era uma raposa normal, porém ele conheceu uma linda raposa das neves do clã das raposas das neves, e então se apaixonou por ela. Porém, foi jogado de lado por aquela raposa, e isso o magoou. Mas mesmo assim,
ele continuou seguindo atrás dela e foi descoberto pelos perseguidores. Lian Yue entende então o motivo daquelas cicatrizes em seu corpo e fica surpresa que aquela raposa tinha muita coragem. A raposa então começa a chorar, pedindo para que Lian Yue o ajude a ir encontrar o clã das Raposas das Neves. Lian Yue puxa ele e diz que está nem aí, pois é muito difícil encontrar o clã daquelas raposas, e é mais fácil vendê-lo. A raposa começa a ficar agitada e diz que se ela o ajudar, ele vai ajudá-la a conseguir uma raposa das neves talentosa. Lian Yue, ao analisar o acordo, diz que vale a pena, já que as raposas são bastante orgulhosas para assinar um contrato. E com aquela raposa, ela poderá conseguir o que deseja. Ela aceita ajudá-lo e manda a raposa voltar para a forma fofa em que ele estava, pois era melhor para impressionar a raposinha que ele queria encontrar. Lian Yue então diz que é a vez dela, e vira seus olhos para cima, fazendo-o voltar ao normal. E nesse momento a raposa desmaia de medo de Lian Yue. No anoitecer do palácio da Santa Lian Yue, a garota ainda estava sentada esperando a volta da santa. As empregadas dizem que é melhor ela voltar, pois sua santa provavelmente não irá retornar tão cedo. A garota, com um tom de certeza, diz que só irá sair quando se encontrar com a Santa Lian Yue. A empregada fica irritada, pois se ela continuar ali parada vai ser um incômodo para elas. Porém, sua amiga diz para ela se acalmar, pois mesmo se ela quiser ficar esperando, não tem perigo algum, já que o Palácio da Santa tem uma forte segurança, assim ela não poderá fazer nada extremo. Enquanto isso, nossa santa está em sua jornada com a pequena raposa para encontrar o clã da Raposa de Neve. Durante esses dias, ela encontrou fortes termais, fez churrasco e passou seu tempo em busca do clã da raposa. 3 dias depois, a garota ainda estava à espera da Santa da Água em seu palácio, com orelhas gigantes em seus olhos. Lian Yue havia chegado finalmente no território do clã da Raposa de Neve, e diz para a pequena raposa cumprir seu acordo com ela depois. E pensa que quando ela conseguir uma raposa prodígio das neves, que tem o poder para controlar o gelo, inspirar nevascas e congelar a terra e o céu, ela não precisará mais se preocupar em ser uma falsa santa. E mesmo se descobrirem seu segredo, a raposa irá protegê-la de seus superiores, e ela sairá por cima, mandando eles repensarem sua arrogância. Assim, ela pula dentro da caverna, caindo dentro de um pequeno lago que havia abaixo. Lian Yue se pergunta que tipo de entrada é aquela que tem uma piscina aleatória ali, e suas roupas estavam todas molhadas, mostrando algumas partes de seu corpo. A raposa, ao ver aquilo, fica eufórica. Porém, Lian Yue pede para seu espírito da água que o seque rapidamente. O espírito começa a sugar todo o resíduo de água que continha em suas roupas e pelos, e Lian Yue diz que mesmo que as habilidades de seu Soul Pet sejam fracas, eles ainda possuem uma utilidade. Uma voz de autoridade é ouvida vinda de uma raposa de neve gigante, perguntando quem eram eles. A raposa, ao olhar bem para o rosto de Lian Yue, percebe que ela era a santa melancólica do Salão da Concubina do Mar. A raposinha começa a uivar, falando que queria se casar com um dos membros da Raposa da Neve. Nesse momento, todas as raposas começam a rir com muita vontade, dizendo que era impossível para ele chegar no nível delas, e tinham pena daquela raposa. Lian Yue fica confusa sobre aquele acontecimento, pois todas as raposas de neves estão olhando com desdém para a raposa de 3 caudas, e se pergunta se elas viram através de seu disfarce. A raposa mãe, ao ver o rosto confuso da Santa Lian Yue, explica que se um macaco pedisse ela em casamento, pergunta se ela o aceitaria, e diz que é o mesmo caso com aquela raposa de 3 caudas. A raposinha começa a chorar no chão com muita tristeza. A mãe raposa, não se importando mais com aquele assunto trivial para ela, diz que tem outro motivo para a Santa Lian Yue ter vindo para aquele local, e conclui que deve ser para conseguir uma das raposas prodígios de lá. Então ela propõe um acordo de que se a Santa Lian Yue aceitar fazer um contrato com eles, ela vai permitir que a raposa de neve mais excepcional da nova geração seja a companheira dela. No momento em que a raposa da neve prodígio aparece na frente de todos, a raposinha de 3 caudas olha para ela com um olhar caloroso de paixão e se aproxima ligeiramente dela. A mãe raposa pergunta à pequena raposa King se ela o conhece. King, ao ver como a raposa estava alegre ao vê-la, fecha seus olhos com um pequeno sentimento de culpa, e responde à sua mãe que aquela raposa era um certo idiota, que não parava de persegui-la enquanto ela estava fazendo seu teste no sul. A raposinha de 3 caudas fica destruída ao ouvir aquilo, pois se lembra que eles dois passaram um tempo juntos enquanto ela estava naquelas regiões. Ele a afastou dos inimigos e a protegeu, ficando ao seu lado. Porém, depois de ter ouvido aquelas palavras, repensa que tudo talvez tenha sido uma bela ilusão que ele passou e fica extremamente deprimido. A mãe raposa se aproxima de Lian Yue e diz que como aquele fiasco já passou, eles não devem perder tempo.
Ela mostra um cartão de contrato para eles firmarem um agora. A mãe raposa lembra que após a morte do primeiro governante do Palácio da Concubina do Mar, o status do clã da Raposa da Neve entrou em declínio. Mas como agora a santa dessa geração estava ali, era a chance perfeita para restabelecerem suas presenças, já que ela achava que nenhuma santa iria recusar a melhor Raposa da Neve como sua companhia. Liyue fica hesitante com aquele pedido, pois era uma oportunidade única na vida, e poderia aumentar muito sua força. Mas ao ver como elas trataram a pequena raposinha, ela diz que não quer mais assinar o contrato e pede desculpas. A mãe raposa fica chocada com aquela resposta, e então manda eles saírem daquele local, já que não tem mais assuntos para serem tratados. Liyue pega a pequena raposa, e os dois saem daquela caverna. Então Liyue deixa a raposa em um local perto dali, e diz que está retornando para casa, pedindo para que ele volte também. Enquanto estava caminhando para sair, Liyue fica decepcionada com suas ações, pois além de recusar o clã das raposas, ela também estava deixando a raposinha sozinha. Uma forte explosão ocorre do lado para onde a raposa estava indo, e ela corre novamente para Liyue. Liyue pega a raposinha e pula para cima, evitando a grande explosão que ocorreu ali. Invocando seu espírito da água, nesse momento, o Soul Pet vê um monstro no local, e lança uma habilidade em área, explodindo tudo ao redor com um canhão de água, lançando fortemente Liyue para longe, fazendo-a cair. Liyue pergunta o que está acontecendo, e é mostrado um monstro gigante vindo em direção ao seu espírito da água, no qual ela faz com que ele volte rapidamente para seu espaço, para que o monstro não o devore. Liyue, ao ver bem o monstro que estava à sua frente, percebe que era uma besta de alma de nível médio, a baleia de lama negra. Ela conclui que talvez haja uma pessoa que está tentando atacá-la com seu Soul Pet, pois uma baleia de lama não estaria nos campos de gelo. Ao olhar dentro da boca daquela baleia, ela vê que há uma pessoa se escondendo entre os espaços dos dentes do monstro. Então, após ver a diferença de níveis entre seu espírito de água e aquela baleia, percebe que só há uma alternativa para ela fazer naquele momento. Liyue começa a correr rapidamente com medo, para longe daquele monstro, junto com a pequena raposa. O desconhecido que tinha atacado a Santa Liyue se pergunta por que ela está fugindo, já que não havia sentido em esconder seu poder de seu espírito imperador da água. Porém, ao ver que ela realmente não pretendia lutar, manda sua baleia perseguir ela, pois não podia perder aquela chance. Quando a baleia começou a perseguir Liyue, destruindo tudo ao seu redor, ela ficou chocada com a rapidez do monstro, mesmo sendo tão grande. Então ela decidiu agir confiante para assustá-los, pois já esteve nessa posição antes. Assim, Liyue parou de correr, virou-se com uma aura digna e fria de uma santa poderosa. O desconhecido ficou extremamente com medo, pensando que tinha caído em uma armadilha, e ordenou que a baleia se escondesse rapidamente. Liyue ficou surpresa que seu blefe tinha funcionado, e perguntou com um tom de autoridade quem o enviou atrás dela, se era do clã do Lótus Branco, ou se ele era apenas mais um candidato a santo. O desconhecido, sentindo a aura horripilante, ficou assustado, pois estava ali para derrotá-la, mas parece que ele quem estava em perigo. No entanto, ele decidiu não recuar, pelo bem de sua mestra, e revelou que era uma garota, afirmando ser a santa do clã do Lótus Branco. Por conta de Liyue ter abusado de seu poder como santa, estava ali para derrotá-la e garantir que ela não sairia viva daquele local. Liyue, sem mudar seu tom e com a mesma expressão de santa poderosa, respondeu que mesmo que ela morresse ali, não mudaria nada, pois existem várias outras candidatas a santa, e ela perguntou o que a garota faria em relação a elas. A garota mais uma vez ficou chocada com a expressão de Liyue, pois parecia que o mundo inteiro era apenas um brinquedo para ela. Porém, mesmo depois de se revelar, ela não podia mais voltar atrás e mandou sua baleia atacar Liyue. Nesse momento, Liyue mandou que esperassem, sugerindo que pudessem conversar um pouco mais. Ela invocou seu espírito da água em posição de batalha no modo defensivo, mas logo percebeu que não poderiam derrotar a baleia. Seu espírito estava confiante de que podia suportar o ataque. Porém, ao receber a investida da baleia, sofreu um dano gigante, fazendo com que perdesse sua capacidade de manter seu corpo físico de água e seu cristal de espírito fosse danificado um pouco. A baleia continuava avançando em direção a Liyue, que fechou seus olhos aceitando seu destino, dizendo que nunca foi qualificada para ser uma santa. Contudo, o ataque nunca veio. Estranhamente, uma luz forte veio da pequena raposa, protegendo-a da baleia. A pequena raposa estava envolta de uma aura dourada por todo o corpo, e sorriu para Liyue, relembrando o tempo que passaram juntas. Então, ela explodiu em fúria, elevando sua aura ao extremo. Nesse momento, a aura da pequena raposa cresceu gigantescamente e tudo ao redor explodiu.
envolto em uma fumaça. Lian Yue olhou para o local onde estava a pequena raposa e viu uma sombra enorme de uma raposa de 9 caudas na sua frente. A raposa uivou para o céu, desencadeando nuvens de relâmpagos por todo o céu e lançando o ataque em cima daquela baleia. A garota ficou chocada ao presenciar aquela raposa no nível divino e percebeu que foi tola em pensar que poderia derrotar a Santa da Água. Com o poder da raposa divina, tanto a baleia quanto a garota foram derrotadas. A raposa de 9 caudas uivou novamente para o céu e uma fumaça começou a sair. A transformação acabou e a raposa voltou à sua forma original. Porém, ela se transformou em uma flor. Lian Yue se aproximou da flor, mandando-a voltar para sua forma original, mas percebeu que a raposinha havia usado muito de seu poder da alma, e sua vida estava se esvaindo. Lian Yue ficou assustada e correu em direção ao clã das raposas de neve em busca de ajuda. No clã das raposas de neves, a mãe raposa diz que, como a santa foi atacada dentro de seu território, é o dever dela ajudá-la e fará o melhor para salvar a pequena raposa. Porém, espera que a santa não fale nada sobre o que aconteceu ao Palácio do Mar. Lian Yue fala que não tem planos para falar nada para o palácio e que depois, ela pode pedir os custos do tratamento que ela irá cobrir. Um ancião raposa estava transferindo essência de alma para o corpo da frágil pequena raposa. Porém, depois de várias tentativas, ela diz para eles que, lamentavelmente, o paciente usou demais o poder da alma, e mesmo se eles esgotarem os suprimentos de essência de alma, não será o suficiente para salvar a raposa. A mãe raposa então diz para a Santa Lian Yue que tentaram fazer tudo possível, mas o amigo dela está além de ser salvo, e pede para que ela mantenha a promessa de ficar só entre eles. Lian Yue fica ressentida, mas ainda havia um jeito de salvar a pequena raposa, e com um tom confiante, ela diz que fará a raposa ser seu soul pet, assim podendo salvá-lo com sua essência de alma. A mãe raposa fica agitada, aconselhando a ela pensar no futuro, pois ela estará desperdiçando a capacidade de um slot de soul pet em algo trivial. E além disso, o consumo de essência de alma que a raposa iria sugar de Lian Yue seria enorme, podendo colocá-la em risco. Porém, Lian Yue, ao relembrar que a pequena raposa gastou todo o seu poder de alma para salvá-la, sem nenhuma hesitação morde seu dedo e ativa o contrato vinculativo com a pequena raposa. A consciência de Lian Yue entra dentro da raposa nesse momento. Lá havia uma enorme árvore gigante que penetrava até o céu, e esse era o plano espiritual da pequena raposa. Lá ela vê as memórias dele. Seus familiares estavam fazendo pouco caso com ele por conta de sua cor verde, já que ele era um híbrido de um espírito da raposa com um demônio das flores, que era bastante habilidoso em transformações. Lian Yue grita para a pequena raposa perguntando por que ele estava daquela cor, já que ele era azul. A raposa explica que aquela é sua forma original e diz que tem medo que as pessoas o vejam daquela cor, por isso modifica a tonalidade dela com sua habilidade. Lian Yue diz para ele fazer um contrato com ela rapidamente para sobreviver, pois sua essência estava se esgotando. A raposa manda ela esquecer sobre isso, ele não tinha aspirações para viver, então está tudo bem morrer daquele jeito. E diz que Lian Yue foi a única que tratou bem ele em sua vida, e tão se importou de morrer para salvá-la. E manda ela voltar, pois seu tempo já estava acabando. Lian Yue grita dizendo que o motivo de ela estar salvando é porque ela é uma besta capaz de transformar-se em uma sagrada, e diz que esta é uma oportunidade única. E diz que ordena ele a tornar seu soul pet, pois senão irá esmagá-lo até a morte. A raposa fala que tem um único pedido para ele se tornar o soul pet dela, e Lian Yue manda ele falar logo qual era. A pequena raposa sorri e diz que quer sentir o calor da feminilidade dela. Lian Yue xinga ele e bate nele. E o contrato é feito, aparecendo uma janela dizendo que um novo soul pet foi adquirido de rank alto. Enquanto isso, fora do plano de alma da raposa, a mãe raposa estava agitada mandando todos pegarem o estoque de essência de alma para salvarem a santa. Pois se o Palácio do Mar descobrir que a santa morreu em suas terras, estava tudo acabado. Lian Yue abre seus olhos dentro de um lago cheio de essência de alma e se levanta enérgica, se perguntando se aquilo era por conta de ter conseguido um novo soul pet. A mãe raposa grita furiosa, dizendo que aquilo era o que acontece quando absorve 10 toneladas de essência de alma. Lian Yue então agradece eles pela ajuda e foge de lá, dizendo que promete que irá recompensá-los com a essência gasta. A mãe raposa grita dizendo para eles nunca mais voltarem para lá. Enquanto eles dois estavam voltando para o palácio após a raposa querer pegar nos montes Everest de Lian Yue, ela diz que está surpresa que ele é um nível de rank alto. Os níveis de Soul Pet estão divididos em rank baixo, rank médio, rank alto, rank santo e rank lendário. Os Soul Pets a cada nível que aumenta, eles também aumentam de tamanho.
e sua força também se correlaciona com a força de seu mestre da alma. Ao entrarem dentro do palácio, ela é recebida pela garota eufórica por causa da chegada da santa que ela estava esperando. A raposinha, ao ver aqueles dois montes Tai não perdendo nenhuma chance, agarra as duas montanhas da garota, mas Lian Yue dá um cascudo nele e tira a raposa perto daquela garota, levando-o para dentro do quarto, sem olhar para aquela garota que estava esperando por ela. A garota, ao ver a santa entrando dentro do seu quarto, grita para ela esperar um pouco, pois tinha algo para falar, porém a santa já tinha fechado a porta de seu quarto. A garota percebe que não estava mais com a carta da Lótus branco do seu mestre, e fica surpresa com as habilidades da santa, por ter tirado tão rapidamente a carta dela sem ela perceber. E como ela já tinha feito a má obrigação de entregar a carta, sua missão foi cumprida, e ela podia dormir finalmente. Ao entrar dentro do quarto, ela coloca a raposa no chão e diz para ele não ficar pegando em qualquer pessoa estranha. E diz que ele ficará 3 dias dentro do espaço do Soul Pet para refletir sobre suas ações. Quando a pequena raposa desaparece, uma carta cai de seu corpo. Lian Yue, ao pegar a carta, percebe que era da Lótus branco e xinga eles, fingindo ser amigos, após mandarem um assassino atrás dela. Ela então joga a carta fora sem lê-la e começa a meditar para entrar em seu mundo Soul Pet. Em um quarto, seu espírito de água estava jogando no computador, derrotando noobs, e a pequena raposa estava impressionada com as habilidades dela. Lian Yue começa a reclamar com seu espírito de água, pois pediu para ela descansar por enquanto até se recuperar da batalha que teve. Seu espírito fica bravo e mostra seu cristal de alma para ela, onde não havia mais arranhões, e Lian Yue fica surpresa de que ela já havia se recuperado e pergunta como isso aconteceu. Seu espírito de água mostra que seu poder espiritual estava mais de 8.000, e Lian Yue, chocada com aquilo, conclui que deve ter sido porque ela absorveu mais de 10 toneladas de essência de alma no clã das raposas, e pede para que seu espírito despeje tudo no núcleo de cristal, para que consiga subir de nível. O cristal começa a absorver o poder de alma inteiro, e aparece uma janela avisando que o talento da pequena raposa foi amplificado, e que quando ela fundir com o núcleo de cristal, seu poder da alma será dobrado. O núcleo começa a brilhar fortemente, e o espírito da água havia ascendido para um espírito de água do crepúsculo, e ao ver aquilo, Lian Yue fica muito feliz que finalmente ela era oficialmente uma mestre da alma. Os ranks do mestre da alma estavam divididos em Iluminante Rank 1, Crepúsculo Rank 2, Abissal Rank 3, Demoníaco Rank 4, e quando um mestre da alma atingisse o Rank 2 Crepúsculo, ele seria considerado oficialmente um mestre da alma. Lian Yue, ao abrir a porta para o lado de fora de seu quarto para ver seu plano de alma, fica surpresa com a vista que teve, pois era um lugar brilhante e lindo na praia. No momento em que os dois espíritos estavam prontos para mergulhar no mar, são parados por Lian Yue para ver suas habilidades que podem ser adquiridas. Ao ver o espírito da água, descreve que ela tinha 4 habilidades para escolher, e pergunta a ela por que tinha só habilidades relacionadas a gelo, sendo um espírito da água. Então escolhe a habilidade Frozen Binds. O próximo foi a pequena raposa e ao ver suas habilidades, que eram 7 habilidades ao todo, descreve que todas são baseadas em ilusão, e escolhe a habilidade Mares Abissais. Os dois ficam parecendo que tinham derretido seus cérebros após aprenderem as habilidades de combate. Lian Yue então diz que graças à habilidade da pequena raposa de amplificação de talento, junto com as toneladas de essência de alma, ela conseguiu ascender ao rank Crepúsculo, e agora poderá treinar no Reino Secreto e sair da área de iniciante. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se esse vídeo bater 750 likes eu trago a parte 2 dessa obra. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.